Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Mas aí, Renan, vou até jogar o Rua aqui na frente. Claro, o São Paulo não vai jogar com 12, né, pessoal? Mas é só a dúvida entre André Silva e Rua. Você bem disse, o Zubeldia já disse em algumas coletivas que vê o Juan como que tem uma característica de centroavante de fato diferente do André, e como você falou, sim, faz tempo que eu não vejo o André, por exemplo, jogando como 9 mesmo. Ele normalmente está entrando como um ponta aberto pelos lados de campo, até fez partidas muito boas jogando pela ponta, que foi algo até que se cogitou, que ele nunca tinha jogado e tudo mais, e poderia ser uma saída, mas eu vejo o André à frente do Juan. Porém, o Zubeldia vê o Juan com mais características de camisa 9. E aí, eu jogo essa pergunta para você. Eu vi muita gente, até hoje o Fê Camargo no Bom Dia Tricolor, ele falou que, assim, pô, é difícil, o Juan já teve inúmeras chances, teve 2, 3, 4, 5 chances, tirando o jogo contra o Águia de Marabá, ele dificilmente entra bem. Ele é muito importante, na minha opinião, naquela marcação de pressão, porque ele não para de correr. Ele fica correndo entre os dois zagueiros, incomoda, fecha a linha de passe, é importante. Porém, com a bola no pé, em alguns momentos ele peca. E aí, Renan? Renan não, o costume. Gu, a questão do Juan, você acha que merece ter outra chance? E você confia nele? Porque assim, eu vejo muito torcedor de São Paulo que parou de confiar nele. E assim, eu também não julgo. Eu ainda confio porque é um jogador jovem, pode ainda desempenhar um bom futebol, pode evoluir, que eu acho que é o mais importante. Mas qual é o seu nível de confiança no Juan? E se você acha que ele ainda pode dar a volta por cima? Cara, eu vou me permitir discordar grandemente aí do Fê, pela opinião que ele deu em relação ao Juan. Para mim, assim, cara, realmente ele tem ainda alguma deficiência de fazer gol, e aí não é uma deficiência técnica dele, porque quem viu ele jogando na base sabe que ele sabe fazer gol, ele tem potencial, finaliza com as duas pernas, cabeceia. Então não tô falando que o problema dele é fazer gol, aí vão falar, pô, mas o cara é centroavante, tem que fazer gol. Ele sabe fazer gol. É só olhar os jogos dele na base do São Paulo, o tanto de gol que ele fazia de tudo quanto é jeito. Só que tem um problema de confiança, cara. Futebol também é aqui, ó. Também é aqui. Então o cara, ele precisa se sentir confiante. A partir do momento em que a bola começa a entrar, as coisas começam a dar certo, ele começa a fazer os primeiros gols, a coisa deslancha. O próprio Brenner no São Paulo fazia 200 mil gols na base, depois foi emprestado, foi pro Fluminense, voltou. Aí que ele conseguiu se firmar e fazer o tanto de gols, ser importante como ele foi lá com o Diniz, o Luciano e tudo mais. Então, cara, eu confio no Juan. Eu acho que é um jogador que o São Paulo tem que renovar. Ele ainda está com essa pendência, o contrato dele vai até o final desse ano. Mas a torcida tem que entender que ele é um jogador em evolução. Em evolução física, em evolução técnica, em evolução psicológica. Muito E novo Renan, ainda. o Renan não, Gustavo, o Nick, então eu tô, Tá? desculpa te cortar, mas só sobre isso, é, algo que eu ainda dou mais chances pro Juan é exatamente essa questão de que ele está em evolução e você vê que ele quer É evoluir. Ele isso. faz um gol, beija o escudo. Cara, aquele gol, eu comemorei muito aquele gol do Juan, porque, cara, ele tava precisando daquele gol. Infelizmente foi anulado, mas é algo que você vê, cara, ele tá querendo, ele tá tentando evoluir. O que falta realmente é confiança. Concordo com você nessa questão. Não, e assim, cara, vamos ser bem objetivo. O Juan, cara, no ano passado, eu sempre falo isso, parece que as pessoas têm memória curta. O São Paulo, no ano passado, no jogo de ida contra o Corinthians, primeiro antes, né? No jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, lá no Allianz, São Paulo estava empatando por 1-1, aquele resultado já dava a classificação para nós, porém, se saísse um gol do Palmeiras ali, iria para os pênaltis. E quem faz o pivô para dar aquela bola para o David fazer o 2-1 é o Juan. É o Juan. Então o cara simplesmente deu uma assistência de quartas de final de Copa do Brasil na casa dos caras. Eliminamos o Palmeiras. Na semifinal, São Paulo estava perdendo por 1-0 do Corinthians, lá na Neoquímica Arena no primeiro jogo. Quem que faz assistência, o pivô gira em cima do Gil para dar a bola para o Luciano empatar? O Juan de novo.
Então, no nosso título da Copa do Brasil, já são aí 2 assistências em jogos importantes. Quartas de final e semifinal, simplesmente contra Palmeiras e Corinthians fora de casa, nos 2 jogos. O Juan, esse ano, mas ele só fez gol contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá fez 1-0 no São Paulo, cara. Que São Paulino que não pensou aquela hora, tipo, puta merda, ferrou. Aí vem os fantasmas lá de trás, São Paulo sendo eliminado por time mais fraco e não sei o que, nananã. O Águia de Marabá fez 1-0 no São Paulo com um jogador a menos. O Juan fez 2 gols em 5 minutos de cabeça, acabou. Virou o jogo, depois no segundo tempo fizemos 3-1. Isso não é gol importante? Mas é contra o Águia. E daí? O cara virou o jogo. Contra o Fluminense, ele tinha acabado de perder um gol. Quem que foi lá e roubou a bola do Fábio, fez a jogada, deu pro Bobadilha fazer o gol? O Juan também. Então, assim, cara, são participações que ele tem, por mais que não seja um primor técnico ou alguém que está pedindo passagem para ser titular do São Paulo, mas por que todo técnico coloca ele para jogar? Porque é um cara que entrega, é um cara comprometido, um cara que entrega taticamente, e ele é muito jovem, cara. Não dá para achar que todo mundo vai ser um Beraldo, que vai entrar no time titular e tá aqui, a camisa é minha e acabou. Então, assim, eu, ao contrário de muitas pessoas, eu acho que ele aproveita, assim, as chances que ele tem, ele participa da forma como ele consegue, e aos poucos, se a torcida for dando confiança para ele e o clube for dando confiança, ele vai passar por um processo de amadurecimento como todo mundo passa. Lembra o Zubeldia na coletiva que falou que quando ele treinava o Cano, acho que no Lanús, o Cano não era nada ainda. Então, existe esse processo natural de amadurecimento, ele é muito jovem ainda, e ele é útil para o São Paulo. Gustavo, mas você colocaria ele amanhã como titular contra o Bragantino na ausência do Caleri? Não sei. Ele briga com o André Silva, cada um tem suas características diferentes, mas não acho nenhum absurdo colocar o Juan amanhã, por exemplo, um jogo em casa. Se a torcida abraçar e ele conseguir dar essa movimentação com o Lucas, com o Luciano, cara, pode dar muito certo, entendeu? Sem contar que ele faz uma ponta, ele consegue jogar em outras posições. Nos últimos jogos, o Zubeldia tem colocado ele para jogar como esse camisa 10 por trás do centroavante. Então, de repente, uma função nova. Eu sempre gosto de falar isso, Fê. O Alisson era um atacante que o São Paulino queria ver longe do São Paulo. O Dorival reinventou a carreira do Alisson, hoje é um dos melhores volantes. Não que o Juan vai ser um volante, estou dando um exemplo de um jogador que todo mundo queria mandar embora, porque não serve, não sei o que lá, e foi reinventado um jogador super útil hoje. Então, acho que o Juan está mais ou menos nessa linha. Eu tenho muita confiança e espero que o São Paulo consiga renovar com ele, diferentemente do que vai acontecer agora com o Wellington, né, que provavelmente já está de saída. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!